acho que os recursos são mesmo as possibilidades de práticas pedagógicas diferenciadas, né? Então, o professor tem que ter um repertório de práticas, né? Hoje se fala muito em metodologias ativas, né? Até como se isso fosse uma inovação, quando na verdade não é. A gente fala de metodologias ativas, não com esse nome, mas desde lá do início do século XX, a gente fala da importância do aluno ter uma ação muito ativa no processo de aprendizagem. Então, eu preciso ter claro que o aluno precisa ser o protagonista desse processo e eu preciso conhecer, né, ter um repertório de estratégias didáticas para poder atender essa diversidade. E que isso vai estar muito refletido no meu planejamento, de como eu planejo, pensando a gestão social da classe, pensando a gestão do espaço da classe, pensando as estratégias que eu posso utilizar, didáticas, ou que eu posso chamar de metodologias ativas, não importa. Quando eu tenho materiais didáticos e paradidáticos, como que o Grupo Eureka produziu, no sentido de que ali eu tenho uma série de recursos, de atividades que eu possa estar promovendo junto aos alunos e que eu possa estar elaborando a partir dela outras atividades, né? Não importa, o que importa é que eu preciso lançar mão de estratégias diferentes. Mas para isso, é um aspecto que eu coloquei na minha fala hoje, o professor precisa ter bagagem, ele precisa ter um background cultural, ele precisa ter conhecimento do conteúdo que ele ensina, porque dificilmente ele vai pensar em estratégias diferentes, em exemplos diferentes, para ensinar a mesma coisa. Então, o professor que domina bem o conteúdo, ele consegue, né, trabalhar esse conteúdo em diferentes situações, generalizar para que o aluno possa ter essa compreensão. Então, quando o professor domina bem o conteúdo e tem um conhecimento pedagógico, ele vai ter o que alguns autores chamam de o conhecimento pedagógico do conteúdo. É quando eu desenvolvo um conhecimento, uma habilidade de fazer com que os alunos apreendam um conteúdo utilizando diferentes estratégias. Então, aquela velha história, né? Quando o aluno levanta a mão e pergunta, professor, eu não entendi o que você falou. Se eu explicar do mesmo jeito, o aluno vai continuar não entendendo. Porque ele não é surdo, né? O que ele precisa, com aquele recurso que eu usei, eu não consegui fazê-lo apreender o conteúdo. Então, eu vou usar uma metáfora, eu vou usar uma analogia, eu vou trazer outras questões para traduzir esse conhecimento. Mas para eu ter isso, fazer isso, eu tenho que ter repertório, né? Então, é por isso que o conhecimento do conteúdo que a gente ensina é tão importante. O professor sem repertório, dificilmente ele consegue pensar em estratégias diversificadas. Então, acho que tem que pensar um planejamento que atenda a essa diversidade, usando aí diferentes recursos, não só que chegue nas mãos do professor, mas que ele mesmo elabora, né, a partir da sua experiência, da sua prática.